Fala, Cesianos! Estamos aqui com a professora Carla Alves, de Geografia, do SESC Camaragibe. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que vem dividindo muitas opiniões em todo o Brasil, que é a proibição do uso de celular. Tudo bem, Carla? Tudo bem. Então, eu vou te fazer algumas perguntas e você vai respondendo sobre o tema, ok? Ok. Por que você acha que o governo criou a lei da proibição do uso de celular nas instituições? Principalmente porque os estudantes estavam usando o celular de forma incontrolável. Então não existia um equilíbrio no tempo de utilização do celular. E aí em sala de aula isso acabou ficando muito intenso e acabou prejudicando bastante os estudantes. Perfeito. Ô Carla, e quais são os impactos que essa lei trouxe após a sua prática? Na minha prática, Após a prática da lei, dos estudantes. A lei foi proposta pelos estudantes e após eles praticarem, qual foi o impacto que essa lei trouxe na vida deles? olha, foram impactos positivos, isso eu posso afirmar, porque, como eu falei anteriormente, existia um desequilíbrio ao utilizar o celular em sala de aula. Então, a gente tem uma atenção maior dos estudantes em sala de aula, ao prestar atenção aos assuntos, ao realizar uma atividade sem o auxílio do celular para realizar pesquisa, porque foi algo também que estava sendo constante em sala. De que maneira a proibição do uso do celular limita o acesso das informações e ao aprendizado em sala de aula? Como limita o acesso? Isso. Justamente por causa das pesquisas constantes. Era muito fácil, né? Você buscar uma informação para responder uma questão a partir de um chat GPT, por exemplo. Então, quando não tem esse recurso tecnológico, eles começam a buscar informações a partir de leituras mais amplas, informações mais completas e não informações rasas, como a gente encontra bastante no Google, por exemplo, né? E para a senhora, qual é a diferença entre o uso do celular para a realização das atividades didáticas na escola propostas por vocês, professores, e no meio da distração ali, na hora de se distrair? Bom, acho importante o uso da tecnologia nos dias atuais para se inserir, né, em sala de aula, nas atividades escolares, mas a gente precisa lembrar que esse descontrole e a falta de responsabilidade de alguns jovens, alguns estudantes, faz com que eles acabem saindo da proposta, né, do que seria ali aquela atividade com recurso tecnológico e acabem indo para uma rede social e aí se perca no tempo, esqueça a atividade e aí a gente tem um problema nisso também. Carla, agora me explica um pouquinho como o uso do celular pode manter as conexões com os amigos e familiares, principalmente aqueles que estão longe. Porque, por exemplo, alguns alunos eles não têm tanta facilidade em socializar, então utilizavam um meio como o celular para conversar com amigos online, jogar jogos, para se distrair. Como é que isso afeta hoje? Bom, não podemos negar também que o uso do celular aproxima as pessoas, né? Existe esse recurso que é instantâneo, em fazer com que a gente se relacione com outro que seja em outra parte do mundo, né? Familiares que sejam mais distantes, em outro estado. E aí, a sua última pergunta, desculpa. Foi sobre o exemplo sobre as pessoas que não conseguem socializar direito. Pronto. E eu acredito também que o celular, o uso constante do celular, estava fazendo com que alguns jovens se afastassem um pouco desse processo de socialização, né, interpessoal, mais real, com quem estava ali lado a lado. E aí muitas vezes a gente percebia o quê? Muitos jovens estavam com pessoas ao seu redor, mas não estavam ali. E aí a gente tem mais um problema nisso, né? E esse problema ele vem da falta de responsabilidade e desequilíbrio ao usar esse recurso, que é um recurso muito viável nesse contexto de socialização com quem está distante, mas acaba também prejudicando se não tem esse equilíbrio, essa responsabilidade ao usar, né? Entender qual o tempo de usar aquele recurso em determinados, né, períodos. Ô Carla, é verdade que essa lei já existia? Já existia, mas não tinha esse rigor, né? Não tinha um poder de lei federal. E aí a gente tem que entender que lei e é importante e temos que seguir a lei, independente aí da idade que a gente tem, não é brincadeira, isso é muito sério. Por que essa lei recente veio de forma tão rigorosa, mesmo sabendo que os demais alunos já não poderiam usar o celular toda hora? Justamente por isso, né? Os estudantes tinham essa noção, esse conhecimento de que não poderiam usar o celular em sala de aula, mas de toda forma acabavam utilizando, desrespeitando essa lei. Então veio aí de uma forma mais rigorosa, principalmente porque estava afetando muito o cognitivo dos estudantes. Então, assim, operações básicas de matemática, os estudantes que estavam, por exemplo, no ensino médio, não estavam mais sabendo realizar, porque justamente recorriam aos recursos, né, tecnológicos para poder saber o resultado de uma soma, de uma divisão, coisas básicas, né? A questão da interpretação textual também estava sendo algo que estava afetando muito os jovens.
Então aí a gente viu um problema de cognição dos estudantes e aí essa lei ela apareceu como lei federal mesmo, trazendo essa rigorosidade para as escolas. E a senhora tem alguma dica para os alunos das instituições em relação a essa lei? Tenho. É entender que a gente tem que respeitar a lei. Talvez não entendendo agora, não concordando agora, mas mais para frente a gente vai ter uma melhor visão, um melhor ponto de vista acerca dessa necessidade, né, de proibição do celular nas escolas. Certo, muito obrigada. Tchauzinho, galera. Fechou. Foi, minha gente, deu certo? Acabou. Olha aí, eu não li a pauta, mas deu. Ai, meu Deus. Vê se gravou aí. Foi de 20 segundos? Quanto? Ah, não, foi Ah, a parte tá. que a gente ficou conversando. Quanto tempo deu de E o áudio? gravação? Eu sei lá. Vocês aqui dentro estavam ouvindo